Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 10 mil inscritos. Boa noite, vou contar meu relato. Foi nos anos 2000, moro em uma ilha no Amazonas e aqui tem muitas lendas. Quando eu era criança, tinha um cachorro que se chamava Uck, um cachorro de grande porte. Quando ele ficava em pé era maior que eu. Nesse dia por volta das 19 horas ele estava com um comportamento estranho, um cachorro grande, bravo que todos da rua tinham medo. Naquele dia estava com medo, assustado. Eu sempre colocava comida pra ele, chamei ele não vinha. Fui lá no quintal sozinha, chamar. Ele saiu super assustado, olhava para um jambeiro que tinha no quintal. Essa árvore era bem grande, tinha uma lâmpada lá perto dela, mas não clareava toda a copa dela. Ele olhava para ela com o rabo entre as pernas, como se tivesse alguém ali, que deixou ele com muito medo. Enquanto eu fiquei lá com ele comeu. Quando ameacei sair ele correu e se escondeu. Levei água para ele e entrei, não liguei muito. A cozinha de casa era aberta, não tinha paredes, dava direto no quintal. À noite de madrugada eu senti sede e fui tomar água. Abri a porta e quando olhei lá pro fundo do quintal, bem debaixo da árvore, eu vi aquela figura assustadora, orelhas pontudas, focinho longo, estava coçando o pescoço com uma das patas traseiras. Era 3 vezes maior que meu cachorro, e lembra muito o lobisomem do filme Van Helsing. Eu fiquei petrificada, estava a uns 10 metros só de distância. O que me separava dele era a extensão da cozinha somente. Ele estava lá, e não ouvia nenhum som naquele dia, a não ser meu coração batendo tão rápido. Fiquei com falta de ar, dei 3 passos para trás e tranquei a porta. Deitei e fiquei rezando para ele ir embora. Não dormi, sentia tanto medo que até hoje me arrepio quando lembro. Esse relato é direto do interior do Ceará. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já vi mais de uma pessoa dizer que o Ceará é o estado onde mais se escutam relatos de lobisomem. Se é verdade, não sei, mas eu já escutei isso algumas vezes. Bem, esse relato é do começo dos anos 2000, quando eu era criança, adolescente, mas a história é de antes dessa data. Tinha um senhor que, há muitos anos, morava sozinho, mas ele nem sempre morou sozinho. Mas no passado, ele morava com as irmãs e com seus pais. Apesar de ser o único filho homem, não teve aquela história de ser o 7º filho. Ele foi o 3º ou 4º filho. Só que, quando ele nasceu, foi justamente no dia em que sua irmã mais velha menstruou pela primeira vez. Pelas bandas de lá, havia a ideia de que dava azar uma criança nascer no mesmo dia em que uma adolescente, que morasse na mesma casa e fosse da mesma família, menstruasse pela primeira vez. Só que, por ser relativamente raro alguém nascer no mesmo dia em que uma moça menstruasse pela primeira vez, ninguém ligava. Quando esse menino foi crescendo, ele sempre ficava estranho ao anoitecer. Não importava se estava com lua cheia ou não. Ele só se transformava, não no sentido literal, e sim, no sentido de ficar mais na dele, e ficava mais quieto. Mas começou a ficar mais estranho quando ficou mais velho. Já adulto, ele trabalhava cuidando de chácaras, fazendas, coisas com animais. Sempre que ficava de lua cheia, alguns animais do lugar onde ele trabalhava sumiam, e ninguém sabia o que os tinha matado. Sempre colocavam a culpa em raposas. Sim, tem raposa no Ceará. Só que isso só acontecia nos lugares onde esse cara trabalhava. Nas outras chácaras, isso não acontecia tanto. Até que o pessoal começou a demiti-lo, já que passaram a suspeitar que ele estava matando e vendendo os animais para ganhar dinheiro por fora. Como ele não conseguia mais emprego em lugar nenhum, por ter ficado mal falado na cidade, acabou sumindo por uns bons anos. Sua família também foi embora, já que, sem ele para culpar, a culpa recaía sobre eles. Principalmente em cima da irmã que mais velha, que levava a culpa pelo irmão. Já que para algumas pessoas da região, o comportamento do irmão era culpa dela. Mesmo sem fazer sentido algum.
Mas quando ele já estava perto dos 40 anos, voltou. E, com ele voltando, os animais da região começaram a desaparecer nas luas cheias. Só que, depois de um certo período, não parou só nos animais, já que as chácaras que estavam sem bichos, por algum motivo, passaram a ser atacadas, portas quebradas, telhas arrancadas, cercas destruídas, etc. Até que chegou uma época em que o pessoal começou a matar animais em dias de lua cheia e os pendurava em cordas do lado de fora de casa. Os mais velhos diziam que se ouviam apenas os grunhidos e uivos e que o barulho parecia a junção de uns 10 cavalos correndo ao mesmo tempo, com as pancadas das patas no chão. Isso continuou por muito tempo e virou até costume todo mundo ficar dentro de casa das 6 ou 7 da noite até às 5 da manhã, sem fazer um pio, porque tinham medo de que o bicho escutasse e preferisse um pouquinho de carne humana. Só que, um dia, já mais perto dos anos 2000, encontraram o corpo do cara perto de um sítio. Ele já era velho, devia ter por volta de 70 anos, e estava no chão, todo nu. Na época, alguns disseram que ligaram para a polícia para levar o corpo para fazer autopsia, e outros dizem que por sempre suspeitarem dele, resolveram fazer autópsia ali mesmo. Mas o consenso era que, quando abriram, tinha uma galinha inteira dentro da barriga dele, com penas e tudo. Não sabem se morreu de velhice, ou se voltou ao normal mais rápido que o comum e sufocou com a galinha. Mas depois que esse senhor morreu, pararam de escutar uivos, corridas de animais, e tudo mais. Bom dia, vim contar mais um relato. Moro em São Paulo, e tem um município chamado Nazaré Paulista. Mata fechada e tem a famosa represa. A gente gosta muito de pescar. Nesse dia foi eu, meus irmãos e meu pai. Por infelicidade minha, nosso carro quebrou na hora de ir embora, poucos metros da represa da água mesmo. O que iluminava era o clarão da lua e uma lanterna que meu pai tinha. Resolvemos ficar dentro do carro e cada um dormir sentado ou encostado do jeito que desse. Quando meu irmão do meio disse: escuta esse cachorro, era um uivo meio longe naquela escuridão. Quando de repente ele viu no morro perto das cercas um bicho muito grande atravessando para o outro lado. Meu pai só disse: não vai atrás, tranca essa porta porque cachorro normal não é. Custou pra gente dormir. Na manhã eu e meu irmão subimos o morro para olhar, quando vimos na cerca um tufo grande de pelo cinza com preto na cerca de arame farpado, mas fora isso não vimos nada mais. Depois meu pai foi ver e só disse: aqui é considerado o interior, olha ao redor, só mato, água e sem iluminação, só da lua à noite. Eu nunca me esqueço desse dia. Nunca mais fomos pra lá e ficamos até tarde. Mas nesse dia zica foi o carro quebrar. Mas agora quando vamos é só pra voltar umas 4 da tarde. E gosto de ir também pra relembrar meu pai que Deus levou há 7 anos. Rumo a 10 mil inscritos. Créditos a canal Histórias de Terror e Lendas Urbanas do canal do Culebeiro Shows. Sabemos que vocês adoram assistir nossos contos, e nós amamos compartilhar essas histórias com vocês. Mas agora, precisamos de um favor especial de quem realmente curte nosso canal no YouTube. Para que possamos continuar trazendo mais conteúdo incrível, precisamos que assistam aos nossos vídeos. Isso nos ajudará a monetizar nosso canal no YouTube e manter tudo funcionando. Então, se puderem tirar um tempinho para assistir, ficaremos imensamente gratos. Segue os links para vocês assistirem nossos vídeos. Assistam nossos vídeo-relatos, contos e histórias no canal no YouTube do Culebeiro Shows. Fonte: um inscrito do canal. Bem-vindos novos inscritos. Para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe e volte sempre. Canal do Culebeiro Shows agradece pela sua visita. Volte sempre.